Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Bom dia. Iniciamos a nossa oração da manhã neste dia de sábado, no dia em que nós portugueses e sobretudo a Arquidiocese de Braga estão de parabéns. Fazemos esta oração de manhã na Igreja de Nossa Senhora de Fátima, na cidade de Kingston, no Ontário, Canadá. E somos uma igreja criada com amor, com a dedicação, com o sacrifício e com o testemunho de fé dos nossos irmãos imigrantes católicos de língua portuguesa. Nós hoje celebramos 3 santos bispos da Diocese de Braga antes da nacionalidade. Como sabemos pela história, a Diocese de Braga foi a mais antiga da Península Ibérica. Braga e Mérida, que fica não muito longe de Badajoz, Évora, mas já em território espanhol, e são dioceses já do início do século III. E um dos bispos famosos da Diocese de Braga, o primeiro, São Martinho de Dum, que era ao lado de Braga, que depois transferiu-se para Braga. São Martinho de Dum nasceu na Panónia, Hungria, e chegou à Galiza em meados do século VI, com a missão de evangelizar o nordeste da Península Ibérica. Tornou-se depois bispo de Dum e de Braga, onde realizou 2 concílios, em 561 e 572. Foi o grande apóstolo dos suevos, que se converteram do arianismo ao catolicismo. Escreveu diversos livros, versando as mais variadas matérias. Teve como grande modelo São Martinho de Tours e Santo Isidoro. E Santo Isidoro elogia a sua fé e cultura. Morreu em 579. Portanto, este bispo, São Martinho, que veio lá do centro da Europa, vinha com a missão de evangelizar as terras onde nós nascemos, Portugal, muito antes. Portanto, viveu 500 anos de se iniciar Portugal e, por exemplo, 1000 anos antes, mais ou menos 1000 anos antes das descobertas portuguesas. São Frutuoso já era de origem espanhola, Galiza, foi primeiro bispo de Dum, depois foi transferido para Braga, onde morreu em 665. Homem de grande santidade, mas também de grande cultura, tendo fundado diversos mosteiros que irradiavam simultaneamente evangelização e civilização e ainda a ação social, funcionando alguns como refúgios. Estes 2 bispos viveram mais ou menos, são contemporâneos de Maomé, na religião muçulmana. Portanto, porque Maomé viveu 600 anos depois, mas nunca se encontraram, porque Maomé estava lá para o Oriente e estes 2 bispos estavam no Ocidente. São Geraldo era monge francês de ordem de Cluny. É eleito bispo de Braga em 1095, tendo desenvolvido uma grande ação pastoral e evangelizadora, preocupando-se com o clero e com o povo simples. Faleceu durante a sua visita apostólica a Bornes, Vila Pouca de Aguiar, que hoje é da Diocese de Vila Real,
em 5 de dezembro de 1108. Portanto, estes 3 bispos, São Martinho de Dome, São Frutuoso e São Geraldo, são 3 dos bispos santos dos primeiros séculos da Diocese de Braga, que era a única em todo o território que hoje é nacional, que hoje é Portugal. A Diocese de Braga, quando chegaram os muçulmanos, no século VIII, depois, 200 anos depois de Martinho de Dome, deslocou-se para norte, todos os católicos foram para norte, e a Diocese de Dome, primeiro, e depois de Braga, foram para o Luso, para o norte, para as Astúrias, e a sua sede estava no Luso, e quando houve a Reconquista, então voltaram a Braga. Neste dia destes 3 santos tão importantes para a história da Igreja, nós rezamos o Salmo 34. O Salmo 34 diz-nos, o salmista canta, que o Senhor salva nas perseguições. Os nossos católicos sofreram perseguições. Com a chegada dos muçulmanos, tiveram que se deslocar para as Astúrias, para a Galiza, para o norte. Mas também há perseguições dentro das famílias. Às vezes não se gosta de uma pessoa, às vezes no casamento uma pessoa não é bem aceita, perseguições nos trabalhos, nos empregos, e sobretudo quando se sobe ao nível de empregos da política, as coisas complicam-se. E portanto o Senhor diz para não desanimarmos, que o Senhor salva nas perseguições. E diz assim o salmista: acusai os que me acusam, ó Senhor, combatei os que combatem contra mim, empunhai o vosso escudo e armadura, levantai-vos, vinde logo em meu socorro, e dizei-me: sou a tua salvação. Então minha alma no Senhor se alegrará e exultará de alegria em meu auxílio. Direi ao meu Senhor com todo o ser: Senhor, quem pode a vós se assemelhar? Pois livrais o infeliz do prepotente e libertais o miserável do opressor. Surgiram testemunhas mentirosas, acusando-me de coisas que não sei. Pagaram com o mal o bem que fiz, e a minha alma está agora desolada. Quando eram eles que sofriam minha doença, eu me humilhava com cilício e com jejum, e revolvia minhas preces no meu peito. Eu sofria e caminhava angustiado, como alguém que chora a morte de sua mãe. Mas apenas tropecei, eles se riram, como feras se juntaram contra mim, e me morderam sem que eu saiba seus motivos. Eles me tentam com blasfêmias e sarcasmos, e se voltam contra mim rangendo os dentes. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Defendei minha causa, Senhor poderoso. A leitura breve nesta manhã é tirada do livro de Isaías, capítulo 11, versículo 1 a 3. E diz assim Isaías, que é o profeta que anuncia o nascimento de Jesus, que é o profeta do Advento: nascerá uma haste do tronco de Jessé, e a partir da raiz surgirá o rebento e uma flor. Sobre ele repousará o Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria e discernimento, Espírito de conselho e fortaleza, Espírito de ciência e temor de Deus.
no temor do Senhor encontra ele seu prazer. Portanto, Isaías anuncia o nascimento do Salvador e prepara toda a história da salvação para o nascimento de Jesus. E nesta manhã, São Cipriano, bispo e mártir do século III, 200 e tantos anos antes de São Martinho de Duma, escreveu um texto e diz-nos: esperemos o que não vemos. É este o preceito salvífico de Nosso Senhor e Mestre: quem preservar até ao fim será salvo, diz São Mateus, capítulo 10, versículo 22. E ainda: se permaneceres na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, diz o São João, capítulo 8, versículo 31 a 32. É preciso ter paciência e perseverar, irmãos caríssimos, para que, tendo sido introduzidos na esperança da verdade e da liberdade, possamos chegar à verdade e à liberdade. O facto de sermos cristãos exige que tenhamos fé e esperança, mas a paciência é necessária para que elas possam dar seus frutos. Nós não buscamos a glória presente, mas a futura, como também ensina o apóstolo Paulo. Já fomos salvos, mas na esperança. Ora, o objeto da esperança não é aquilo que se vê, como pode alguém esperar o que já vê. Mas esperamos o que não vemos, é porque estamos aguardando mediante a perseverança, diz São Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 24 e 25. A esperança e a paciência são necessárias para levarmos a bom termo o que começamos a ser e para conseguirmos aquilo que temos sido apresentados por Deus, e esperamos e acreditamos. Noutro lugar, o mesmo apóstolo ensina aos justos, os que praticam o bem e os que acumulam para si tesouros do céu, na esperança da felicidade eterna, a serem também pacientes, dizendo: portanto, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, principalmente aos irmãos da fé. Não desanimemos de fazer o bem, pois no tempo de vida haveremos de colher sem desânimo. Ele recomenda a todos que não deixem de fazer o bem por falta de paciência, que ninguém, vencido ou desanimado pelas tentações, desista no meio do caminho do mérito e da glória e venha a perder as suas obras já feitas por não ter levado até ao fim o que começou. Finalmente, o apóstolo, ao falar da caridade, une a ela a tolerância e a paciência. A caridade, diz ele, é paciente, é benigna, não é invejosa, não se ensoberbece, não se encoloriza, não suspeita do mal, tudo ama, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, diz São Paulo, primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 4 a 5. Ensina-nos, portanto, que só a caridade pode permanecer porque é capaz de tudo suportar. E noutra passagem diz: suportai-vos uns aos outros com amor, aplicai-vos a guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, diz na Epístola de São Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 2 a 3. Provou deste modo que só é possível conservar a união e a paz quando os irmãos se suportam mutuamente e se guardam, mediante a paciência, o vínculo da concórdia. Então, São Cipriano, há dois São Ciprianos, um que também se converteu e foi bispo, e foi antes bruxo, e quando se converteu abandonou todas as suas bruxarias, e depois, mais tarde, alguém vai buscar textos que ele tinha escrito naquele livro chamado São Cipriano, que São Cipriano renegou, mas este São Cipriano é um grande santo, um grande pensador da Igreja, um grande teólogo. Então, neste dia destes três grandes bispos da Diocese de Braga, na sua história, antes da nacionalidade portuguesa, São Martinho, São Frutuoso e São Geraldo, que
nos ajudem a ser cada vez mais cristãos e seguindo o conselho de São Cipriano, usando a paciência, não desanimando, não caindo a tentação de desistirmos, com impaciência, com medo e com frustração. E coloquemos as nossas preces diante de Deus. Protegei, Senhor, o vosso povo. Digamos, protegei, Senhor, o vosso povo. Senhor Deus, que prometeste enviar o vosso povo, o germe da justiça, velai pela santidade da vossa Igreja. Protegei, Senhor, o vosso povo. Inclinai, Senhor, o coração das pessoas para a verdade da vossa palavra e fortalecei na santidade todos os fiéis. Protegei, Senhor, o vosso povo. Conservai-nos no amor do vosso Espírito Santo para recebermos a misericórdia do vosso Filho, que vai chegar. Protegei, Senhor, o vosso povo. Concedei, Deus clementíssimo, que permaneçamos firmes e fiéis até ao fim, para o dia da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Protegei, Senhor, o vosso povo. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Oremos. Ó Deus, que enviaste a este mundo o vosso unigênito para libertar da antiga escravidão o género humano, concedei aos que esperam na vossa misericórdia chegar à verdadeira liberdade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Desejo um santo dia a todos neste dia de São Martinho, São Frutuoso e São Geraldo, arcebispos de Braga, no início da sua história e da história de muito antes, da história de Portugal, e que, ouvindo as palavras de São Cipriano, que não desanimemos, não percamos a paciência na nossa caminhada para Deus. E terminemos a nossa oração com o cântico Maranatá, que é uma palavra hebraica que significa vem, Senhor Jesus. Maranatá, vem neste advento, invade o nosso coração, torna-nos pessoas mais comprometidas com as verdades do Evangelho. A todos, bom dia.